Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Muito bem-vindo de novo, muito bem-vinda. É uma alegria muito grande a gente estar aqui junto, esperando as nossas crianças, pré-adolescentes saírem. Amém. Amém. Quero convidar você a fechar os olhos, quero orar com você. Senhor, nós somos tão privilegiados, Pai, de podermos estar aqui reunidos, estarmos na Tua casa, Senhor. Nosso coração se enche de alegria, porque é nesse lugar, esse é um dos lugares, Pai, que o Senhor fala conosco, Pai, é onde nós somos ministrados, edificados, Pai, é onde nós podemos ter comunhão uns com os outros, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pelo Teu corpo, que é maravilhoso. Obrigada porque nós podemos fazer parte do Teu corpo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. E eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito, Senhor, possa falar nessa noite. Pai, eu oro para que Ele se manifeste nessa noite. Eu oro para que o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui hoje. O Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece as perguntas, o Senhor sabe de tudo, Pai. E eu oro para que nesse dia, Pai, o Senhor possa falar de uma forma clara. Para que a Tua voz, Senhor, realmente seja clara, Senhor. Senhor, eu oro para que tudo aquilo que precisa ser mudado, transformado, possa ser feito, Senhor, nesse dia de uma forma profunda, Senhor, poderosa, no nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero falar sobre uma coisa que, para mim, né, é algo que queima muito no meu coração, que é a respeito da palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus aqui? Amém. Nós temos entendido nesses dias, né? É algo que na verdade sempre esteve no nosso coração, mas nesses dias especialmente nós temos entendido o valor e o quanto nós devemos compreender, conhecer, estarmos firmados na palavra de Deus. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você hoje. Eu quero, né, me aprofundar um pouquinho mais. O Senhor tem nos dado uma direção, né, especialmente nesse segundo semestre, para que nós entremos mais fundo na palavra, e nós queremos fazer isso, amém? Nós queremos, porque nós entendemos que os dias que nós estamos vivendo, cada vez mais, têm sido dias muito desafiadores, não é verdade? Tem sido fácil viver nesse mundo para você? Está fácil viver nessa terra? Não. E as notícias não param, né? As notícias que a gente ouve, elas cada vez mais apontam para coisas piores, não é verdade? E nós precisamos manter o nosso coração no lugar certo. Nós precisamos compreender, né, que o Senhor nos deu ferramentas para nós vencermos esses dias. Amém? Os dias que a gente chama, né, os dias do fim, os dias que se aproximam são chamados dias do fim. É isso que a igreja tem entendido, é isso que o povo de Deus tem entendido. E nós, mais do que nunca, precisamos estar preparados. Amém? E tudo aquilo que nós precisamos está contido na sua palavra, né? Então, a gente está num ano que é o ano fight. Quem está num ano fight aí? Amém. Existe uma batalha que todo cristão trava, todo filho de Deus trava uma batalha, né? E nós sabemos que existe uma batalha constante. Mas, ao mesmo tempo, nós também sabemos que, através de Jesus, nós temos algo que se chama, vamos ver se vocês estão afiados. O que nós temos através da vida de Jesus? Lembra do vídeo? Lembra? Ah, o pastor não vale falar, deixa outra pessoa. Nós temos autoridade, como filhos de Deus, nós temos autoridade, amém? E nós podemos exercer essa autoridade nessa terra. Então, nós devemos lembrar que tudo que é natural nesse mundo, tudo que é concreto, material, possui uma correspondência espiritual. Então, você tem que entender isso. Sempre existe algo
espiritual, há algo por detrás daquilo que você está podendo ver, ou aquilo que você está vivendo, ou aquilo que você está passando. Tudo tem uma correspondência espiritual. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a autoridade. Então vamos pensar assim, quando eu digo que alguém é uma autoridade num assunto, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o Advaldo, o pastor Advaldo, é uma autoridade em inteligência artificial. Uau! O que eu estou querendo dizer sobre isso? Que ele tem muito conhecimento a respeito do assunto. Então, uma pessoa que tem autoridade corresponde a alguém que tem muito conhecimento a respeito de algo. E o que isso tem a ver com a gente, né? A gente sabe assim, quando a gente está falando, né? Quanto mais conhecimento uma pessoa tem, maior autoridade aquela pessoa é naquele assunto determinado, né? Então, isso tem a ver conosco. Que sentido isso tem para a gente, né? A gente recebe uma autoridade dada por Deus, mas sem o conhecimento, não tem efeito. Não adianta. Você tem algo que Deus te dá, você se torna filho de Deus, você recebe uma autoridade em Jesus, mas se você não buscar o conhecimento, essa autoridade jamais será revelada. Essa autoridade jamais será manifesta. Então você precisa do conhecimento para exercer a autoridade, para ser uma autoridade naquilo que Deus, né, espera que você seja. E você vai ser eficaz cada vez mais no exercício dessa autoridade pelo conhecimento que você tem. Agora, conhecer o quê? O que você tem que conhecer para exercer sua autoridade? O que exatamente nós estamos falando? Quem que você tem que conhecer, o que você tem que conhecer para exercer a autoridade? É bem simples. Sim, mas não é essa a resposta, é antes disso. Não é a palavra, mas antes da palavra, por que Jesus, nós temos que conhecer Jesus para entendermos e recebermos essa autoridade. Então, a palavra de Deus diz assim, Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes. Quem são os sacerdotes, gente? Nós somos os sacerdotes, o povo de Deus. Amém? Porque aqui é no Antigo Testamento, mas a gente sabe que em Jesus nós nos tornamos reis e sacerdotes. É isso que a Bíblia diz. Porque se esqueceram da lei do seu Deus, eu me esquecerei dos seus filhos. Então, a lei do Senhor, né, a Bíblia está falando aqui, aqueles que esquecem da lei, a lei e o conhecimento de Deus andam juntos. A lei aqui está falando da palavra, dos preceitos de Deus. E o conhecimento de Jesus e a palavra de Deus são coisas fundidas. É impossível você separar. Amém? Então, o conhecimento de Jesus, ele está revelado na sua palavra. É ali que nós prosseguimos em conhecê-lo, como nós cantamos aqui, né? Então, se nós caminhamos com Jesus e não o conhecemos, nós não vamos desfrutar daquilo que ele tem para nós. E o que ele tem para nós? O que Jesus tem para nós, gente? Vida em abundância. Isso é sinônimo do quê? Isso é sinônimo de cura. Isso é sinônimo de libertação. Isso é sinônimo de transformação no nosso caráter. Isso é sinônimo de provisão. Isso é sinônimo de prosperidade. Isso é sinônimo de transformação nos nossos relacionamentos. Isso é ter vida abundante. Só que sem você conhecer Jesus, e ele é revelado na sua palavra, você não vai desfrutar. Então não basta você, aceitei Jesus. Fui abduzido, saí desse mundo natural, virei um ser espiritual. Você já sempre foi, mas você estava adormecido, né? Então você ressuscitou. Jesus tirou você, né, das trevas e transportou você com ele para o reino da luz. E aí então, tudo automaticamente se resolveu. É verdade? Não, não é verdade.
A sua condição mudou, é verdade. Você deixou de ser escravo do pecado. Mas a liberdade, você só vai poder viver se você conhecer essa liberdade. Se você tiver o conhecimento. Então, eu ouvi uma frase da minha amiga Michele, e eu falei, eu vou copiar essa frase para a minha pregação, Michele. A Michele, a gente estava conversando, ela disse assim, quanto mais conhecimento você tem, menos permissivo você é. A gente estava usando essa frase em outro contexto, mas ela cabe aqui. Quanto mais conhecimento de Deus você tem, menos permissão você dá para o pecado na sua vida. Amém? Menos permissivo você se torna, mais vigilante você se torna, mais cuidadoso você se torna, mais atento você se torna. Amém? Por quê? Porque o conhecimento é um pré-requisito para o discernimento. Para você discernir, você precisa conhecer. É impossível discernir qualquer coisa se você não tiver discernimento. O discernimento, às vezes a gente diz assim, a criança, por exemplo, por que ela não consegue, né, muitas vezes perceber ou discernir que ela não deve ir lá e pegar o brinquedo do amigo, né? Claro, ela faz isso porque ela tem uma natureza egoísta, né? Ela tem, enfim, tem questões todas aí envolvidas. Mas quando ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, se tornando mais adulta, conhecendo mais, e com isso ela aprende que ela tem que respeitar o amiguinho e não vai mais pegar o brinquedo do amiguinho. Então, gente, é impossível a gente discernir qualquer coisa, se a gente não conhecer. Né? Por que o médico, por exemplo, quando você vai num médico, ele sabe que você está doente? Por que ele discerne? Ele ouve os teus sintomas e ele discerne, você está com uma enxaqueca. Por que ele discerne que você tem uma enxaqueca? Porque ele conhece do assunto, ele sabe, ele estudou. Ele conhece, ele trabalhou, ele atuou na prática, ele atendeu pessoas, ele sabe diferenciar uma coisa da outra, porque ele tem conhecimento, ele tem experiência no manejo daquele conhecimento. E é isso que Deus quer que nós sejamos, amém? Com a sua palavra. A sua palavra serve para o nosso discernimento. O conhecimento serve para o nosso discernimento. Quem discerne não é enganado, amém? Quem discerne não cai em qualquer história, em qualquer conversa. E é isso que o Senhor quer que nós sejamos, pessoas que discernem. Então, como que a gente vai, então, conhecer a Deus, como a gente está falando, ter um relacionamento profundo com Ele, se nós não conhecermos Ele? Na verdade, como que nós vamos seguir, né, com Jesus, e termos com Ele um relacionamento íntimo, profundo, se nós não o conhecemos? Impossível. E como que a gente conhece Jesus? Lendo a palavra, se relacionando com Ele. Amém? Então, a gente, né, isso está lá em Efésios 1, 19 e 23. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja, que é o seu corpo, é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Amém? Então nós, a sua igreja, recebemos a autoridade. Nós recebemos a autoridade, mas nós só vamos exercer essa autoridade se nós tivermos conhecimento. Amém? Então a igreja já recebeu. Gálatas 3:27 diz assim:
todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Amém? Efésios 2:6 disse: pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Então, conhecimento de Cristo é igual poder exercer a autoridade que nos foi delegada. Quanto mais eu conheço, mais eu exerço essa autoridade. Então, se eu estou falando em exercer uma autoridade sobre algo, a gente supõe que tem um combate. Não é verdade? Tem um combate, gente? Tem um combate. E esse combate, ele é... O que ele é? Vamos dizer assim. O que é esse combate que nós estamos falando? Quais são os combates, ou melhor dizendo, que nós travamos na nossa vida, no nosso dia a dia? Complicado, Jô? Fala um aí que você pensou. O primeiro combate que nós combatemos é contra nossa carne. Nós temos um combate diário contra a nossa carne, contra os nossos desejos, intentos, nossa alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as cargas que nós temos, a nossa história, as nossas feridas, tudo que a gente carrega na nossa vida. Existe um combate o tempo todo. O tempo todo a gente tem que esmurrar a nossa carne, como Paulo diz, né? Eu esmurro a minha carne para não pecar, né? A gente está ali naquela luta, entendendo e buscando, mas a gente tem autoridade em Jesus. Amém? Essa é a boa notícia. Nós podemos vencer. E a segunda luta que nós temos é contra as trevas, revelada nos dominadores deste mundo. Cultura, relacionamentos, economia. Então, a gente tem um combate que é contra nós e contra as trevas também. Existe uma luta, né, no mundo aí, a gente está combatendo contra muita coisa. E para a gente combater bem, para a gente prevalecer nessa batalha, para a gente vencer o que o Senhor já disse para a gente que aconteceria, amém? Nós precisamos estarmos bem aparamentados, estarmos bem armados, vamos dizer, precisamos ter as armas certas, amém? Quem vence a batalha é o Espírito, não somos nós que vencemos essa guerra, porque ela não é uma guerra natural, ela é uma guerra espiritual. Não é você, teu braço que vai lá bater, esmurrar, não. É uma batalha espiritual. Então, quem vence é o Espírito de Deus, né? E para ele agir nesse combate, nós precisamos usar as armas corretas. E a Bíblia fala que nós temos uma espada. Já ouviu falar que você tem uma espada? Que você recebeu uma espada de Deus? Amém? E essa espada é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma espada nas suas mãos, para você guerrear. Efésios 6,17. Usem a salvação como capacete. Depois você pode ler lá sobre a armadura de Deus em Efésios 6. Vai falar sobre todas as suas... né, toda a armadura, tudo aquilo que você precisa estar aparamentado, mas especialmente hoje nós vamos falar sobre a espada, tá bom? Quero falar sobre a espada com você. Tem capacete, tem armadura, tem capacete, tem couraça, tem cinturão, tem sandália, e tem escudo, e tem a espada, né? E nós vamos falar da espada. A espada que é a palavra de Deus. E qual é a eficácia dessa espada? Como que ela age? Qual é o efeito dela? Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada. Ela é uma espada que é mais espada. Mais cortante que uma espada normal. De 2 gumes, de 2 lados. Penetrando entre a alma e o espírito. Olha só, gente. Separando alma e espírito. Entre junta e medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então, esse é o poder da palavra de Deus.
É esse poder que a palavra de Deus exerce. Amém? E eu quero falar para você agora, então, em tópicos, né? Vou trazer aqui alguns pontos para você. Primeiro eu quero falar para você, então, o que a palavra de Deus é? Ela é uma espada, a gente já entendeu, né? Mas ela é, a primeira coisa, ela é o próprio Jesus, quando nós falamos. A palavra de Deus é o próprio Jesus. João 1,14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, voltando lá, eu conheço Jesus conhecendo a sua palavra, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus é revelado de capa a capa na Bíblia. De ponta a ponta, Jesus está sendo revelado. Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, Jesus está presente. Amém? E se você quer conhecer Jesus, você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Segunda coisa que a palavra de Deus é: a palavra de Deus é a boca de Deus. Amém? Deus fala através da sua palavra. A palavra de Deus nos diz lá em João que Deus criou todas as coisas por sua palavra. Amém? Todas as coisas foram criadas pela palavra, pela boca, a palavra que saiu da boca de Deus. A terceira coisa e a mais maravilhosa, que para mim é uma das coisas, assim, ó, eu amo essa característica da palavra de Deus. Não sei se você gosta de justiça aí, né? Mas eu queria que todo mundo gosta, né? Da coisa certa. Mas isso tem a ver com a minha personalidade também. Eu sou uma pessoa que gosta das coisas certas, né? E a palavra de Deus, ela é a verdade. Amém? A palavra de Deus é a verdade. Provérbios 35. Toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca sua proteção. Salmos 119, 160. A própria essência de tuas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. João 17, 17. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Amém? Não esqueça disso. A palavra de Deus é a única verdade estabelecida sobre a tua vida. Não existe outra verdade. Amém? A justiça sobre a tua vida é a palavra de Deus. Essa é a verdade sobre você. Tudo que Deus determinou sobre você é o que vai prevalecer, porque essa é a única coisa verdadeira sobre você. Os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus julgamentos, se não provém da palavra, não é a verdade sobre você. Amém? A sua história de vida, as suas experiências passadas, talvez disseram para você, contaram muitas coisas para você sobre você. Mas essa não é a verdade. A verdade está contida no quê? Na sua palavra. Aquilo que Deus diz a teu respeito. Essa é a verdade. Amém? Então, busque isso, persiga isso. Amém? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus faz. Nós já falamos um pouco, mas agora eu vou separar para ser mais didática, né? O que a palavra de Deus faz. Eu poderia dizer muitas coisas, mas eu escolhi algumas aqui, e a gente vai falar dessas. Depois você pode se aprofundar e buscar, ler a sua Bíblia e tentar se aprofundar mais, e o Senhor vai falar com você, eu tenho certeza, né? Primeira coisa, a palavra de Deus discerne o mundo ao nosso redor. Amém? A palavra de Deus é uma lupa para você. Através dela você discerne os tempos, as estações, os movimentos que estão acontecendo, tudo que está acontecendo, a palavra de Deus revela, amém? O diabo, ele quer trazer uma narrativa muito atrativa nesses dias. Tem muita narrativa, essa palavra está na moda, né? Narrativa, se eu falo narrativa, todo mundo já associa, mas é isso, existe uma narrativa, existem narrativas, né?
E o inimigo usa muito as narrativas para nos confundir. Mas a única coisa que pode confundir o inimigo é a palavra de Deus. É a única coisa que pode discernir. Hebreus 4:12, de novo, a gente já leu, né? Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra de Deus também discerne as nossas próprias intenções. As verdadeiras intenções dos nossos corações. Sabia que você nem sempre sabe o que você pensa que você sabe? Nem sempre a gente pensa, às vezes, que a gente tem uma intenção, mas lá no fundo, quando a gente confronta com a palavra de Deus, e sonda, né? Porque o Senhor nos sonda e nos conhece, a gente percebe que não, que existe uma má intenção. E só Deus é capaz de enxergar isso. Só Deus, nós não somos capazes. O único que pode revelar, sondar no nosso profundo e conhecer o nosso íntimo é o Senhor. Amém? E existem, sabe, queridos, coisas que vão entrando na nossa mente como que sofismas. Você sabe o que é um sofisma? Quem sabe o que é um sofisma? É uma mentira muito bem contada, né? O sofisma, ele é uma mentira com raciocínio muito aparentemente lógico, que engana muito bem. Tá uma bagunça aí, né? O que tá rolando? Que barulho que tá, né? Tô até me distraindo essa bagunça. Estão comendo bala e passando um pacotinho aí, mas dá uma maneirada. Dá uma disfarçada aí. Enfim, a palavra de Deus, ela disse, vamos voltar para o assunto sério, né? A palavra de Deus discerne, então, sofismas, enganos. E sabe, gente, existe tanto sofisma hoje no nosso mundo. E tanta gente enganada, porque não conhece a palavra. Porque não tem fundamento na Bíblia, no conhecimento de Deus, na palavra de Deus. É tão fácil enganar a gente. Quando a gente não tem solidez, quando a gente não tem profundidade, raízes. Esses dias a gente conversava com um pastor amigo nosso, assim, uma pessoa muito, digamos, proeminente no Brasil, e ele falava, meu Deus, a maior questão dele é ver essa geração sendo engolida. Pessoas que hoje, vocês já viram? Quanta gente está sendo engolida, pessoas que um dia a gente falava, nossa, está lá ministrando, tal, de repente se desvia. Porque está faltando raiz, conhecimento da palavra. Está muito fácil, gente, enganar hoje em dia. Os ventos estão batendo muito fortes, né? E a gente tem uma sociedade que está muito centrada no homem. E o Evangelho é o contrário, gente, disso tudo. O Evangelho fala de uma cruz que nós temos que carregar. O Evangelho fala não das minhas necessidades em primeiro lugar, mas o Senhor Jesus sendo o centro. E às vezes eu vou ter que abrir mão de mim, da minha vontade, do meu conforto, do que é bom para mim, porque eu amo. E eu sei que é melhor para mim que Ele esteja no centro. Amém? Mais do que qualquer coisa, é melhor para mim mesmo que Ele esteja no centro. Então, a palavra de Deus tem esse poder, né? Tiago 1,14 diz que a tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem. Então, nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, num outro termo, né? Que são os próprios desejos. Mas, 2 Coríntios 3,18 diz, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Tem 2 Coríntios 3,18 aí, numa outra versão que eu pedi? Tá. O Ara que fez o slide, não?
Tá. Então tem uma outra versão que diz que é como que por um espelho. Você se olha no espelho e é um pouco disso que a Bíblia faz com a gente. Quando a gente lê a palavra, ela é um espelho. Você se vê ali e ali você diz assim, opa, hoje eu ouvi uma história muito interessante, eu até repostei de um pastor contando que ele emagreceu muito, ele perdeu muitos quilos. E a família, todo mundo entrou numa rigorosa rotina, né, de exercícios, de mudanças de hábito, de muitas coisas, né? Mas sabe qual foi o segredo? Ele falou que ajudou ele a perder muito peso, e a família toda. O que ele fez? Ele botou um monte de espelho na casa dele. Então, todo lugar que ele andava, ele se via. E aí aquilo trazia para ele uma consciência que ele tinha que mudar, que ele precisava melhorar. Olha que interessante. E assim é a palavra de Deus. Então enche a tua mente da palavra de Deus. Enche a tua mente dos preceitos de Deus, porque elas vão apontar, a palavra de Deus vai apontar para o que está errado dentro de você. Ela vai confrontar o teu caráter, ela vai mostrar para você, ó, você não tem que ter ciúme, você não tem que ter inveja, você não tem que, sabe, coisas da nossa vida que a gente convive todo dia, coisas que a gente nem se percebe e está reproduzindo, gente. Deus não tem esse padrão para você. Deus não tem esse padrão para o cristão, para o seu filho. Nós não podemos conviver, gente, com coisinha da carne, sabe? Com coisa que para crente, gente, não serve mais. Não serve. Você não pode tolerar mentira, inveja, ciúme, porfia, distensão, que mais? Infidelidade, você não pode tolerar no seu caráter. Isso é destruidor para a sua vida, para o corpo, para com quem você se relaciona fora. Não tolere, não aceite. Deus tem algo a mais para você. Deus tem mais. Amém? Não, sabe, às vezes a gente diz assim, não estamos alcançando, não estou alcançando, não estou conquistando, não estou vivendo. Olha para você, em primeiro lugar. Olha para você. Porque Deus quer te purificar. Deus quer te limpar. Toda vida com Deus passa pelo caminho da santificação. E só a palavra vai produzir isso na sua vida. Sabe, nós temos que gritar, nós temos que levantar a mão e falar, Senhor, por favor, Jesus, me muda, me transforma. Eu não quero viver segundo o padrão desse mundo. Eu quero refletir a Tua glória nessa terra. Eu preciso, se você quer desfrutar, você tem que entender que, em primeiro lugar, você tem que ser transformado. Amém? O primeiro lugar. A palavra de Deus, em terceiro lugar, ela cura, ela nos cura, amém? Ela traz cura no seu interior, ela traz cura sobre a tua vida. A Bíblia diz em Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Aleluia! Amém? O Senhor traz refrigério para a nossa alma, Ele nos revigora, Ele nos regenera, Ele nos cura, e é nele, Ele é a fonte, amém? E através da palavra, você vai recebendo tudo isso, e isso é muito precioso. A palavra de Deus, em quarto lugar, transforma e muda a sua mentalidade. Oh, glória a Deus! A gente está falando tanto em mudança de mentalidade nesses dias, não é? Vamos mudar a mentalidade, vamos virar chave, né? Está na moda, eu falei, vamos virar chaves. Tem coisa que mais muda a tua mentalidade do que a palavra de Deus? Não. Romanos 12:2, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Não existe experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus se você continuar com a mesma mentalidade.
Se você continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, convivendo com as mesmas coisas, não existe. Você não vai experimentar. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus protege o nosso coração. Ela guarda o nosso coração, ela nos protege. Sabe, aquela palavra ruim que muitas vezes a gente escuta, aquela notícia ruim que a gente vê na televisão, aquela situação ruim que nós estamos enfrentando, difícil. A palavra de Deus guarda o nosso coração. Amém? Isso é maravilhoso. Ele é um Deus que nos guarda. É isso que a Bíblia diz. Ele é um vigia que não cansa de vigiar. Ele está o tempo todo na sentinela, guardando a sua vida, protegendo você. A palavra de Deus diz lá em Salmo 119:11, guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Amém? Então, a palavra de Deus, ela te protege de uma reação ruim, de você ficar deprimido quando você ouve uma coisa negativa, de você ficar confuso quando alguma coisa vem para te confundir, para te derrubar. Essa palavra cravada no teu coração, esse é um dos versículos que a gente ensina às crianças, né? Desde pequenininha a gente diz assim, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, né? Esse é um dos primeiros versículos que eu me lembro de ter ensinado para os meus filhos, porque desde pequenininho eles crescem sabendo que eles precisam amar a palavra de Deus. Para ter bons comportamentos, né? Em primeiro lugar, é amar Jesus no coração. A palavra de Deus é direção e clareza. Se você está precisando de direção, se você está precisando de pés iluminados, pés que caminham sobre algo claro, reto, você vai encontrar isso na palavra de Deus. Salmo 119:105. A palavra de Deus, a tua palavra, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? A palavra de Deus, e nós já falamos isso, vou repetir, cria. A palavra de Deus cria. E isso é tão maravilhoso, é tão maravilhoso, eu digo assim que uma das coisas mais maravilhosas da gente caminhar com Jesus é entender que nós podemos criar, e veja, vamos colocar isso de uma forma bem correta, né? Nós podemos criar junto com Ele. Mas como assim nós podemos criar junto com Ele? Nós podemos declarar aquilo que Ele já falou. E chamar à existência aquilo que ainda não existe. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que isso é, como que é isso? Como que é o nome disso? Chamar à existência aquilo que não existe. Isso é fé. Então, quando você entende que Deus te deu essa autoridade para você declarar a palavra dele e criar coisas que você ainda não vê, mas que já existem, que é isso que a Bíblia diz, mas que quando você declara, você, por fé, está dizendo, eu não estou vendo, mas estou crendo. Essas coisas tomam forma. Amém? Quem tem experiência aqui de ter visto coisas que não existiam, mas que já existiam para Deus, tomarem forma? Eu tenho inúmeras que eu poderia dizer que eu vivi. Inúmeras. E é algo, queridos, que a gente precisa entender que nós temos essa autoridade. Sabe, eu uso uma palavra assim que nós podemos comandar. Comandar. Ele governa, ele determinou, mas você pode comandar, você pode dar comandos com a tua boca, daquilo que a palavra de Deus já diz, para que essas coisas se tornem verdade na sua vida. Sabe? Eu fui levada muitas vezes a orar por pessoas, por situações, através da declaração da palavra de Deus. Amém? Eu creio que quem entende essa chave, eleva de nível. Sai de um lugar de, muitas vezes, até eu vou dizer, de incredulidade, para um lugar muito mais alto.
né? A gente estava conversando esses dias, né? A Neia a gente estava falando sobre isso, sobre você orar a palavra. Quando você ora a palavra, você está orando a vontade de Deus. Você não está orando a tua vontade. Você está só chamando a existência. A Bíblia diz para a gente fazer isso. Chamar a existência aquilo que já está dado por Deus, mas que não está visto. Amém? Então a palavra de Deus cria. A palavra de Deus criou todas as coisas. E essa palavra está contida nas Escrituras. Ela se manifestou através de Jesus. Como a gente já falou lá em João 1,14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João 1, de 1 a 4 diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Aleluia! E por último, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Amém? Eu poderia também citar Hebreus 11:1, não sei se a gente tem fácil aí, acho que eu não tinha mencionado, mas Hebreus 11:1, quem sabe Hebreus 11:1 de cor? Vamos lá, vamos decorar, gente. A fé mostra, vamos lá, vamos falar junto? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Amém? Então a fé é isso, essa é a definição de fé, você tem que gravar, porque isso é fé. Amém? A palavra de Deus, agora para finalizar. A palavra de Deus nos liberta. Amém? A palavra de Deus traz liberdade para você. Você é livre você é liberto através da palavra de Deus. João 8:31 e 32 diz: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então, grava essa parte. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Discípulo de Cristo é fiel aos ensinos de Cristo. Todos, sem exceção. Todos. Amém? Mas a segunda parte diz: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus, através da palavra. A palavra é a verdade. Amém? Então nós precisamos amar a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos e precisamos desejar conhecer a palavra de Deus. Do contrário, nós não veremos a Deus. Nós não encontraremos Jesus. E nós não desfrutaremos do que Ele tem para nós. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Eu quero que primeiro você olhe para você mesmo nesse momento. E você faça uma pergunta para você. Quanto que eu tenho amado e desejado estar nesse lugar de conhecer a Deus? Quanto que eu tenho buscado isso? Quanto que eu tenho desejado isso? Quanto que eu tenho compreendido o valor da palavra de Deus na minha vida? Sabe, queridos, eu creio que o Senhor quer nos levar a um lugar de revelação ainda maior a respeito do valor da palavra de Deus. Uma igreja cristocêntrica, ela só pode ser cristocêntrica
se ela entende e compreende Cristo. E Cristo é revelado através da sua palavra. Feche os seus olhos um pouquinho. Começa a fazer um exame. Examina você mesmo agora. Som do seu coração. O Espírito Santo está aqui, ele está passeando nesse lugar, ele também está sondando o teu coração. Então convida ele para fazer isso agora em você. Fala: Espírito Santo, me ajuda, eu quero me examinar agora. Eu quero sondar o meu coração agora. Fala aos meus ouvidos, Espírito Santo. O que em mim precisa mudar? Você tem amado a palavra de Deus o suficiente para revelar Jesus na tua vida? Você tem gasto seu tempo com a palavra de Deus o suficiente para que ela transforme você? Creio que o Senhor quer nos constranger nessa noite, quebrantar o nosso coração, nos atrair para um lugar diferente, de temor, de santo temor. Oh Jesus, sonda-nos, Senhor, sonda-nos. O Senhor é o único que nos conhece, Senhor. O Senhor é o único que conhece as intenções, as motivações. Oh, Senhor, o íntimo. Quebranta o nosso coração, Espírito Santo. Quebranta o nosso coração. Queremos te conhecer mais, Senhor. Nós sabemos que nós precisamos, Senhor, fazer a nossa parte. Nós sabemos que a maior parte é o Senhor quem faz. Mas esse passo nós precisamos dar. Obrigada, porque nós não conseguiríamos, Pai. É tão difícil sem você, é impossível sem você. Nós queremos, Pai, corresponder. Nós queremos, Senhor, te buscar. Amar a Tua palavra, amar os Teus preceitos, amar a Tua lei, Senhor. Oh, Jesus, sermos transformados, Senhor, pela Tua verdade, que é absoluta. Oh, Senhor, nós depomos aqui as nossas verdades, Senhor. Nós rendemos diante do Senhor, Pai, as nossas verdades. Muda-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor. Começa a falar para Jesus agora. Começa a confessar. Abre a tua boca. Começa a falar com Deus agora. Começa a entregar para Ele tudo aquilo que precisa mudar dentro de você, para que você possa se aproximar cada vez mais dEle. Oh, Jesus. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Pede isso para Jesus agora. Põe em mim teu coração, porque
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós falamos isso nessa noite, Jesus, que nós precisamos de ti, Senhor. Oh, Jesus, nós precisamos do teu temor, Senhor. Nós precisamos, Pai, do teu caráter em nós, Senhor. Nós precisamos, Senhor, mais do que tudo, Senhor. Oh, Jesus, leva-nos a esse lugar de te amarmos mais do que qualquer coisa, Senhor. De amarmos os teus preceitos e a tua lei mais do que nós mesmos, Senhor. De entendermos, Senhor, aonde o Senhor quer nos levar, Jesus. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos derrama sobre nós a tua graça. Obrigada porque é impossível sem o Senhor, mas o Senhor derrama sobre nós o teu poder, para que nós nos movamos em direção, Senhor, àquilo que o Senhor tem para nós. E eu oro, Senhor, nessa noite, para que a tua graça seja multiplicada, Senhor, nesse lugar, sobre cada um que está aqui, Senhor. Derrama mais e mais, Senhor, e coloca, Pai, nos corações aqui um fervor, um clamor, um desejo ardente, Pai, pela tua palavra, por te conhecer e prosseguir em te conhecer, porque nós sabemos, Pai, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Senhor, e é assim que nós queremos caminhar, na nossa caminhada contigo, progressivamente, brilhando e brilhando, Senhor, te conhecendo e te conhecendo, olhando para ti cada dia mais, Senhor. Oh Deus, e alcançando, Senhor, a estatura do varão perfeito, porque é para isso que nós fomos criados, Senhor, não para sermos meninos, não para sermos pequenininhos, não para sermos criança, mas para termos a estatura do varão perfeito, Senhor, para sermos maduros, filhos maduros que cooperam, que contribuem com o teu reino, que levam a tua palavra, Senhor, que fazem a diferença no mundo, que fazem discípulos, porque é para isso que nós fomos chamados, Senhor. Oh, nos faz compreender que não é sobre nós, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, é sobre o Senhor. Aleluia. Estava pensando aqui que o nosso problema não é o espelho, porque nós conhecemos o espelho, nós sabemos onde o espelho está, nós sabemos onde o espelho está dentro de casa, nós sabemos quando nós estamos diante do espelho. Talvez o que o Senhor quer de nós nessa noite é coragem para nós olharmos para esse espelho. Eu creio que o Senhor está nos chamando nessa noite a ter essa coragem
de olhar para a sua palavra como um espelho para nós, e nós podemos ter coragem de amar a sua palavra mais do que a nós mesmos, mais do que aquilo que está dentro de nós, daquilo que nós estamos enxergando, daquilo que nós estamos cheios. O Senhor está nos chamando nessa noite para nós termos coragem, para olhar para a sua palavra como um espelho para nós. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ainda por isso. Deus, nós queremos receber da tua parte nessa noite essa coragem, Deus, essa coragem de olharmos para a tua palavra como o espelho, Senhor. Pai, como a tua presença reflete, Deus, aquilo que nós precisamos aprender de ti, Senhor. Pai, nós buscamos em ti nessa noite a coragem para nós, Pai, podermos amar a tua palavra e tudo aquilo que ela traz e revela para nós, mais do que a nós mesmos, Senhor, mais do que as nossas coisas. Pai, nós queremos, Pai, buscar em ti nessa hora, e nós recebemos da tua parte nessa noite essa coragem para nós olharmos para a tua palavra, Senhor, mesmo que, Pai, nós podemos concluir nessa hora que nós temos evitado, nós temos escapado deste olhar, Deus. Aonde nós iremos, Pai? Aonde, Senhor? Aonde, Deus? Fora da tua presença, fora da tua palavra. Então nós queremos nessa noite fazer também, Deus, este voto contigo, Senhor. Pai, de nós nos voltarmos à tua palavra e nós buscarmos em ti tudo aquilo que ela quer transformar em nós, Senhor. Enxergar a tua palavra, Deus, que a tua palavra, Deus, se reflita em nós a este ponto, que ela possa, Pai, nos transformar. Este é o nosso voto. Nós queremos ser transformados inteiros pela tua palavra, Senhor, olhando para ela, aprendendo dela, Senhor, e sendo transformados. Faz isso conosco, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Coragem, coragem para olharmos para a tua palavra e sermos transformados por ti, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Então aqui quem acaba. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana debruçado na palavra de Deus, que você possa, com muita expectativa agora. Eu creio que o Senhor enche o nosso coração, e a gente vai para a sua palavra falando: Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? O que o Senhor tem para me mostrar? O que o Senhor tem para me revelar? Então vai com esse coração assim, de surpresas, de buscar surpresas de Deus para você. Eu tenho certeza que esse é um lugar que o Senhor vai se revelar para você mais profundamente. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até semana que vem. Conhecer e prosseguir.